Boa tarde a todos. Eu sou regente, fico mais à vontade com uma estante na frente. Meu trabalho de hoje, que eu apresento para vocês, é um recorte da minha pesquisa de doutorado, que é um breve panorama composicional de Hernani Aguiar, uma abordagem cronológica de sua produção. Como eu disse, sou aluna do programa de doutorado, sou orientada pela professora Maria José Chevitarese, que é minha coautora junto comigo nesse trabalho. Eu começo, então, falando para vocês um pouco das motivações pelo qual eu passei para escrever esse trabalho. Obviamente, primeiro, obter mais informações a respeito da trajetória composicional de Hernani Aguiar, compreender também melhor o processo criativo do compositor ao longo dos 48 anos abordados, que vai de 1969 a 2017, observando aspectos como as escolhas composicionais que o compositor faz em cada década, assim como as instrumentações mais abordadas, o início de séries e ciclos representativos e o seu desenvolvimento ao longo desses anos, bem como a localização dentro da produção das obras mais interpretadas e gravadas. Esse, então, vai ser um dos meus fios condutores aqui na apresentação de hoje. E, por fim, buscar novos elementos, levando em conta um panorama mais abrangente. Nesse processo da pesquisa de doutorado, eu iniciei a revisão bibliográfica, que é de praxe de toda a pesquisa, e então percebi que os trabalhos acadêmicos são mais voltados para uma ou algumas obras ou um ciclo. E então, obviamente, isso não é uma crítica, é apenas uma constatação, e senti, então, a necessidade de observar essa produção de forma mais abrangente, de forma mais panorâmica. As fontes utilizadas nesse trabalho são 3 catálogos de Hernani Aguiar. O primeiro catálogo, organizado pela Elisete Gino, lançado pela Academia Brasileira de Música em 2005, em forma física, foi editado e lançado. O segundo trabalho é o catálogo de obras já numa revisão da Academia Brasileira, de 2013, organizado pela Valéria Peixoto. Esse catálogo só está disponível de modo online. E também o catálogo de composições e trabalhos organizado pelo próprio Hernani, do seu acervo pessoal, que gentilmente nos cedeu para esse trabalho. A metodologia que eu utilizei foi a seguinte: organizar as obras de forma cronológica, considerando o período de 69 a 2017, seguido pela análise de dados, e, após essa análise, eu fiz também uma entrevista com o compositor, confrontando algumas dúvidas e alguns dados que eu obtive durante a pesquisa. Então, nessa reorganização do catálogo, eu levei 3 aspectos em conta: o ano da composição, o título e a instrumentação, como a gente pode ver no exemplo a seguir. No caso aqui, é o início do século XXI, são algumas obras e a forma como eu dispus no meu trabalho. No caso, o ano, à esquerda, seguido do título e a instrumentação utilizada. Agora, passamos, então, para alguns aspectos importantes que eu pude localizar nessa análise de dados. O primeiro ano de composição, em 1969, é quando Hernani Aguiar inicia seus estudos no Seminário de Música ProArte com o compositor César Guerra Peixe. É interessante estarmos aqui em 2019 completando 50 anos de carreira composicional de Hernani Aguiar. Acho que o festival vem a coroar 50 anos de composição. Aguiar começa sua produção composicional pela música de câmara, já com a presença de coro e dos instrumentos de cordas, que serão muito marcantes na sua produção ao longo desses 50 anos. A gente vai poder observar frequentemente a escrita para coro e também a utilização dos instrumentos de cordas. Nessa peça, então, nesse ano, são escritas 3 peças, iniciando essa carreira. A década de 70, que já começa logo a seguir, é um momento de grande variedade na produção composicional de Hernani Aguiar. A escrita de câmara é amplamente desenvolvida, com instrumentações
diversificadas e muito variadas, surgem as 4 principais séries camerísticas de composição realizadas por Hernani Aguiar, que são Bifonia, que é uma série de obras para 2 instrumentos, não necessariamente iguais, as melorritmias, que são baseadas inicialmente nas melopeias de Guerra Peixe, e, inclusive, a melopeia é para flauta, e a primeira melorritmia também é para flauta, a série dos 3 motetinos e também a série 4 momentos. Sendo que a série 4 momentos são 3 edições, são 3 números, 1, 2 e 3. Nós tivemos a oportunidade de ouvir o 4 momentos número 3 aqui no concerto de abertura do festival, e ela começa e encerra na década de 70. É a série que Hernani não continua a escrever. Mas, em compensação, é uma série que vem sendo tocada desde então. Inicia também a série de missas, nomeada por Missa Breves, e também outras 17 obras vocais, com ou sem acompanhamento, foram compostas nessa década, com destaque para as suas primeiras peças a coro a capela, como a gente pôde ver aqui no trabalho do Jean, o Salmo 150, de 1975, é um exemplo fundamental dessa produção. A década de 70 também abre as peças para piano, quando Hernani Aguiar começa a compor para piano, lembrando um dado biográfico, que o piano é um instrumento da mãe de Hernani Aguiar, então, talvez essa influência de casa, né? A mãe de Hernani, Mariazinha Aguiar, lecionava, Hernani estava sempre próximo, então o piano acontece em 1970. Em 74, começa um período de experimentação, né? Hernani faz suas primeiras investidas na música aleatória, sendo que começamos com 3 peças para voz, para coro, seguida de 3 peças para instrumento. E, ainda em 74, a primeira investida de Hernani Aguiar numa instrumentação maior, com a obra Proposições, e a única dessa década. Então, a gente pode perceber que a década de 70 é uma década muito camerística, é um início de produção camerística e variado. A década de 80, a música de câmara continua sendo o foco, porém, a gente já encontra o aumento de composições para conjuntos maiores orquestrais, coro-orquestrais também, como é o exemplo da cantata para comemorar o nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cantata de Natal, de 1981, e a cantata O Menino Maluquinho, que é de 1989. São as últimas investidas de Hernani junto à música aleatória, que acontece em 1984. Depois disso, essa recorrência, esse estilo não recorre mais. E mais uma série de grande relevância na trajetória surge, que é a série Instantes. E a série Instantes tem uma peculiaridade interessante, porque ela se caracteriza por ser sempre à base de transcrições. Hernani faz a série Instantes transcrevendo outras obras suas. Isso é um ponto muito interessante. Acontece também a continuação das séries Melorritmias, 3 motetinos e o ciclo de Missa Breves. E é interessante também ressaltar, como a gente vai observar ao longo da produção, o volume de obras para duos. Nessa década de 80, são 10 duos no total para mais variadas instrumentações, violoncelos, 2 contrabaixos, voz e violoncelo, entre outros exemplos. Vale também ressaltar a Balada do Amor através das Idades, com texto de Carlos Drummond, que foi estreada na Bienal de 85, bem como a cantata do Menino Maluquinho foi estreada na Bienal de 89. A década de 90 se destaca pela sua grande produção vocal, não só para coro, mas também voz e instrumentos, com ou sem acompanhamento, porém, a música instrumental não deixa de ter suas obras de destaque. Chama a atenção a quantidade de peças compostas para voz e instrumento, totalizando 11 composições. Somando as obras para coro adulto e coro infantil, são 21 novas composições, é um número bastante expressivo, sendo que a gente destaca o Aleluia, inicialmente composto para 2 vozes, que é de 1995, e também para coro infantil o Saci Pererê, que é de 97, uma obra encomendada pela Funarte. Em 90, é o primeiro marco da música sinfônica de Hernani Aguiar, com a Sinfonietta Prima, para a Orquestra Sinfônica,
Em 93, outra peça de grande destaque acontece na Bienal, que é a peça Danças. A ópera O Menino Maluquinho, que também é um marco importante na carreira de Hernani, é da década de 90, de 93, inspirada na cantata de 89, como a gente já falou. E as séries de melorritmias, bifonias e o ciclo Missa Breves continua ganhando mais números, continua sendo ampliada pelo compositor. Então, chegamos na virada do século. A primeira década do século XXI tem uma maior ênfase nas composições de obras sinfônicas, principalmente, obras coro-sinfônicas, como o Te Deum Laudamus, que é uma obra de bastante fôlego, e a cantata para festejar a ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cantata de Páscoa. Esses são dois exemplos importantes da virada do século. A Sinfonietta Secunda, que é a Carnaval, que a gente vai ter oportunidade de ouvir amanhã, e a Sinfonietta Quarta, Ouro Preto. Acontecem, nesse momento, as primeiras investidas de Aguiar em outras formas musicais, que é a abertura, e também o primeiro concertino para flautim e orquestra de cordas. Também é a primeira vez que Hernani escreve um concertino. Retomamos a série Instantes, que parou em 88, e as melorritmias continuam. Mais de 12 obras para coro a capela são escritas, com destaque para a obra que a gente teve a oportunidade de ouvir ontem aqui no concerto, que é a Embolada, com texto de Mário de Andrade, que é de 2009. A nossa década atual é a década que apresenta, até agora, o maior equilíbrio entre a música de câmara e a música sinfônica. 2 novos concertinos são escritos nessa década, que é o concertino para cavaquinho e orquestra de cordas, e o concertino para violino, violoncelo e cordas. Mais 4 aberturas são agregadas ao seu catálogo, sendo 2 para orquestra sinfônica, uma para banda e uma para cordas. Algumas peças solo se destacam, como a peça para flauta, contrafagote, violoncelo e também peças para piano. A série Bifonia e Melorritmias, voltadas para a música de câmara, recebem 7 novas obras, ganham um grande volume, e 3 obras são compostas para voz e instrumentos, sendo que mais 9 peças para coro a capela, assim como a estreia dos 3 sonetos na Bienal, 3 sonetos que também foi executado ontem. Tivemos a alegria de ouvir, e eu tive a alegria de reger a estreia na Bienal. Algumas considerações importantes, então. A trajetória composicional de Hernani Aguiar reflete muito a sua formação plural como músico. Hernani tem formação em violino, viola, composição e regência. E ele, em entrevista para essa pesquisa, também confirma e acredita que essa formação foi importante para a sua carreira de compositor. Em citação aqui, especialmente no sentido de compor para agradar a quem ouve, mas principalmente a quem toca. Ou seja, é uma preocupação que Hernani Aguiar tem ao escrever, ao compor, agradar ao público e também ao músico. A influência dos seus grandes mestres, a destacar o compositor César Guerra Peixe, que é o professor de composição. A influência de Guerra Peixe em suas composições não ocorreu exatamente no período em que Hernani era aluno, mas também Hernani esclarece na entrevista que aconteceu depois, quando ele foi estudar mais a fundo as obras do Guerra Peixe. E interessante, na entrevista, que Hernani ressalta que Guerra Peixe nunca impôs de cima para baixo alguma tendência, algum estilo ou alguma estética. Pelo contrário, Guerra Peixe incentivava a busca de novos conhecimentos. E a gente observa fortemente essa tendência na década de 70 e na década de 80, que é quando a produção de Hernani Aguiar é mais diversificada do que nas outras décadas que a gente pôde acompanhar. A música de câmara é muito emblemática na trajetória de Hernani, abrangendo desde peças para instrumento solo até pequenos conjuntos orquestrais. Isso é muito interessante. A música de câmara foi realmente as primeiras investidas de Hernani Aguiar na composição. Um fato interessante também é a prática da transcrição. A gente pode observar no catálogo de Hernani Aguiar não só transcrições de obras dele, feitas por ele, como a série Instantes, que eu exemplifiquei, mas também
Hernani transcrevendo a peça de outros compositores, assim como outros compositores e intérpretes transcrevem a obra de Hernani Aguiar. É um volume muito interessante, com mais de 40 exemplos nessa produção. Um outro ponto interessante que a gente pode observar é quanto à música sinfônica, né? Se a gente perceber que a primeira sinfonieta é escrita 20 anos depois do início da trajetória, na entrevista eu pude questionar o compositor se isso seria um momento que ele se sentiu talvez mais maduro para compor essa sinfonia, e ele acredita que sim. Então, a gente pode entender que é uma visão mais madura como compositor e como músico também. Então, diante de quase 5 décadas de produções analisadas nesse projeto, aliás, que agora, em 2019, como eu disse, são 5 décadas, com exceção do ano de 1983, Aguiar compôs por todos os anos, ao longo de todas essas décadas. E ontem a gente teve a oportunidade de ouvir o nascer de uma nova série, que são monodias. A gente teve a estreia da monodia para trompa, e, quem sabe, aí vamos ter uma vida longa para as monodias também. Hernani, então, cita na entrevista que há peças que não acho grande coisa e o pessoal gosta. Há outras que acho melhores e não agradam tanto. Então, aí, nesse momento, Hernani ressalta algumas obras que ele optou por retirar do catálogo, assim como nos disse que tem obras que ele não incluiu. Então, as obras retiradas, de acordo com a entrevista do próprio compositor, é a Sinfonia Petrópolis, o Quatuor para Che Guevara, o Noturno, e também a peça que ele considera cafonérrima, que é Madrugadas para Coro a Capela. Então, a gente pode observar a transformação de sua produção, inicialmente mais camerística e com instrumentações muito variadas, no momento de experimentações e descobertas, até a virada do século XX para o século XXI, quando a produção sinfônica ganha mais corpo. Porém, a gente pode ressaltar que Hernani Aguiar não deixa a música de câmara em momento algum, apesar do momento quando a produção sinfônica e coro sinfônica começa a ganhar mais volume, começa a ganhar mais destaque, a música de câmara continua sendo uma presença muito forte nesse catálogo composicional. Então, um bom momento agora, a gente vai ouvir música. Eu fiz um pequeno highlight de algumas obras, considerando cada década. Então, a gente vai ouvir um trecho do 4 Momentos número 3, com a Orquestra de Câmara Solista de Londrina, um trecho do primeiro movimento do Instantes 1, com a Petrobras Sinfônica, regência de André Cardoso, um trecho também do último movimento da Violoncelada, interpretada por Hugo Pilger, no seu CD, Hugo Pilger interpreta Hernani Aguiar, um trecho do Te Deum Laudamus, com a Orquestra Sinfônica e Coro de Porto Alegre, com Manfredo Schmidt regendo, e um trechinho da abertura Minas Gerais, estreada na Bienal de 2017, com a Orquestra Sinfônica Nacional, regência de Tobias Volkmann. Então, música maestra.
com esse breve panorama musical também, eu encerro a minha apresentação com as minhas referências bibliográficas e agradeço a atenção de vocês. E aproveito para dizer que me sinto muito feliz e honrada de estar aqui apresentando um pouco da minha pesquisa nesse festival tão importante. Obrigada. Estou aberta a questionamentos e dúvidas e perguntas. Ah, sim. Olha, se precisarem de microfone, por favor, tem alguém ali? Ah, perfeito. Por favor, aí o pessoal do som. Isso, ótimo. Alô? Boa tarde, Daniele. Boa Primeiro, tarde. parabenizar por sua apresentação. Foi bastante elucidativa para mim, pelo menos. Obrigada. Eu fiquei na verdade, me questionando bem no começo da sua apresentação, que você falou que fez uma revisão do catálogo dele. A minha questão é se você encontrou muitos equívocos no catálogo já publicado, nos catálogos publicados pela Academia Brasileira de Música. Então, o que justificou talvez essa revisão. Essa é uma pergunta, deixa eu fazer a segunda e já respondo as duas na sequência. Ok. E na segunda é que você comentou sobre a década de 90, se não me engano, que tem a Sinfonietta Seconda e a Sinfonietta Quarta. Não há uma terça? Ah, sim. Eu imaginei. Na verdade, a revisão dos catálogos acontece porque a versão de 2013 inclui obras que a versão anterior não consta. Assim como utilizar o catálogo pessoal do Hernani agregou algumas informações que no catálogo mais formal eu não encontrei, principalmente quanto a transcrições. Também no catálogo do Hernani ele elenca todos os CDs que já foram gravados com música dele, tem todas as transcrições que ele já fez, trabalhos acadêmicos, então eu consegui mais fontes. Não foi no sentido não de encontrar erros, mas de encontrar informações que fossem somando. E eu falei, na verdade, da produção sinfônica, da Sinfonietta Seconda e da Quarta, a terça é para orquestra de cordas, por isso que eu não destaquei na produção sinfônica. Respondido? Sim, muito obrigado. Nada. Aqui, agora sim. Parabéns pela apresentação, em primeiro lugar. Obrigada. Sobre o Quatu para Che Guevara, a entrevista que você teve com o compositor, ele explicou por que ele tirou do catálogo, porque tem interesse, porque um dos instrumentos usados na formação é a viola, do trabalho que eu vou apresentar aí em seguida. E fiquei curioso em saber por que da retirada, sem antes mesmo até... Acho que ela não foi estreada, né, mas... Se ele... Bom, o que a gente pôde conversar na entrevista, na verdade, essa retirada do catálogo vai muito mais do gosto pessoal do compositor e de obras que ele gostaria ou não de manter, digamos, viva no seu acervo. Então, acho que foi mais numa questão de gosto pessoal. Mas a gente tem a oportunidade de perguntar para o próprio Hernani e ver o que ele diz quanto a isso. Se eu estiver errada, Hernani, por favor, me corrija. Opa! A explicação é mais calorosa ainda, né? Mas eu gostei foi do Cafoné Madrugada. Você que disse, né? Citação é citação. Eu fiz aquilo e a Maria José Vitarese gravou. Mas está tá proibida a execução. Madrugadas é uma porcaria. E a Maria José gravou. Então, por favor, se vocês encontrarem uma parte dessa, pela amizade a mim, destruam, por favor. Né? Agora, a Sinfonia Petrópolis, que ela não, você falou na Sinfonia? Falei. Ela foi destruída no dia 25 de dezembro de 2010 e nunca será apresentada, por razões que é uma história longa e triste. Né? E eu retirei do catálogo um par de bobagens que... Eu não as outras peças, desde a minha primeira peça, que foram as 3 peças para 2 violinos e violoncelo, 2 violinos, piano e violoncelo obrigado, eu não desprezo nenhuma delas. As primeiras bifonias, as músicas A3 do decafônico, não desprezo nada. Mas tem umas outras que, por favor. Eu quero dar um abraço aos meus 2 brilhantes ex-alunos, o Jean e a Daniele, que foram meus alunos de regência orquestral.
eu não dou aula de regência coral, eu me aposentei como regente coral em 1990. Regi coro entre 1968, eu tinha 17 anos, até 1990. Foram 23 anos ininterruptos. Eu acho que não teve um mês que eu não regi coro. E foram esses 23 anos, depois de 23 anos, eu me aposentei como regente coral. Porque 23 anos contando sem férias e como é que é, licença-prêmio, dá para aposentar. Dali para cá, eu sou apenas compositor coral. Então, esses dois meninos fizeram comigo regência orquestral. Não sei se tirei sangue da orelha deles, que a minha fama é de carrasco, né? Mas, graças a Deus, eles estão fazendo suas carreiras, né? E desejar felicidades para vocês dois, que vocês sabem que vocês têm a minha amizade profunda. Obrigado. Obrigada, maestro. Acho que o meu tempo está encerrado, e então, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia, eu vou estar por aqui a tarde toda. Obrigada mais uma vez pela atenção de todos. Eu só queria fazer um adendo ao curso, tanto de Daniele quanto do Jean, que ambos se diplomaram regendo ópera, com cena, que é o que há de mais difícil na música. Obrigado. Aplauso para eles.